Bom dia a todos os irmãos, feliz sábado. Um tema muito interessante, né? Obra de preparo. Nós devemos estar nos preparando para o combate. Estamos em combate e devemos estar nos preparando para eventos mais probantes aí que estão à nossa frente. Antes disso, eu quero convidar a igreja para nós cantarmos o hino 440. Sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, como os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Eis que só Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda a raça. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, como os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Reinos e nações se abalam, proclamai a todo mundo que Jesus a vir se apressa e que tem amor profundo. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, como os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Pecadores, vinde todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe, vinde enquanto Deus nos pede. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, como os santos em vitória. Eis que vem, sim, Amém. Aqueles que puderem, mais uma vez, nos coloquemos de joelhos diante de nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, desta forma, de joelhos, porque reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos nada diante de nosso Deus, o Criador. E aqui estamos para lhe suplicar a Tua misericórdia, que o Senhor nos conceda o Espírito Santo continuamente para nos convencer do nosso pecado, para nos convencer de nossa condição. O Senhor nos concedeu graça, o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos aqui. E somos gratos, porque o Senhor nos aceita como somos e deseja nos moldar, deseja nos transformar, nos libertar. E por isso, Senhor, queremos continuar ao Teu lado, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus que nos ama e provou esse amor lá na cruz.
entregando seu Filho amado para morrer, derramar o seu sangue, precioso sangue, para nos resgatar de nossa condição. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada instante, para que venhamos estar nos preparando para encontrar contigo. Põe em nós, Senhor, o temor em nossos corações. E cada um de nós possamos ser cuidadosos, vigilantes, diligentes em nosso caminho, em nossa jornada, rumo a Canaã celestial. Que nós não venhamos a olhar para trás e nos perder, como muitos têm se perdido nesse mundo. Esteja conosco o Teu Santo Espírito aqui neste momento, nos levando a uma reverência maior do que aqui chegamos. E que a Tua palavra, ao ser aberta, possa ser ouvida, apreciada, guardada no coração e na mente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu cantei esse hino algumas vezes, muito raramente. Faz muitos anos que eu não cantei esse hino. Cantava quando era adolescente, quando era criança, né? Vigiai, cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Eis que só Jesus promete dar-nos paz, perdão e graça. Aceitai o seu convite, avisai a toda a raça. Eis que Cristo vem. Reinos e nações se abalam. Proclamai a todo mundo que Jesus a vir se apressa e que tem amor profundo. Evangelho eterno. Pecadores, vinde todos. Cristo ainda intercede, ainda, por mais um tempo. Vinde enquanto graça existe. Vinde enquanto Deus vos pede. Eis que Cristo vem. Amém? É o Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem reinar em grande glória. Vem transformar esse mundo. Vem habitar aqui a tua justiça, teu amor, felicidade plena, um novo governo eterno. E nós possamos estar nos preparando para esse momento sublime, momento de grande alegria e júbilo para aqueles que o aguardam. Mas para aqueles que são indiferentes e descuidosos, infelizmente, o final descrito nas Escrituras Sagradas não é bom. A obra de preparo para o tempo hoje é uma obra que nos desafia com grande intensidade. É o maior de todos os desafios, é estar nos preparando para encontrar com Cristo. É obter dele o caráter necessário para viver com ele eternamente. Não há obra maior do que esta, de preparar o nosso coração e a nossa mente para encontrar com o nosso Mestre. O fim se aproxima, e mais do que em todos os outros tempos, este é o maior de todos os desafios, em todas as eras. É mais intenso, é mais profundo, é mais difícil. O apóstolo Paulo, com toda razão, inspirado por Cristo, disse: tempos difíceis virão. Os homens serão assim, 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 assim. Características muito evidentes, né, em nossos dias hoje. No livro de Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Essa boa obra, irmãos, essa boa obra que Deus iniciou na nossa vida, na vida dos crentes,
é uma obra muito especial. É uma obra magnífica, excelente, bem executada. Quando Adão e Eva pecaram, se desviaram dos planos, dos propósitos de Deus, transgrediram a lei, por certo foram punidos, mas uma obra iniciou na vida deles. Uma obra maravilhosa se iniciou na vida deles. A promessa de libertação. E ali o animal foi sacrificado e a pele desse animal serviu como vestimenta para aquele casal. A boa obra, irmãos. Ali demonstrando o amor, o infinito amor de Deus. Eu quero cuidar de vocês. Eu quero revestir vocês de justiça. Simbolizando então essa pele de animal e aquele sangue derramado, símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A boa obra, irmãos, a graça, a maravilhosa graça. Quem de nós aqui, quando ouviu falar de Jesus, em algum momento de nossas vidas, em alguma situação, em alguma circunstância, uma pregação, uma mensagem, não chorou, não se emocionou com a história da cruz, a redenção? Eu duvido que não tenha aqui, senão não estaríamos aqui. Aqueles que tiveram um pouquinho do conhecimento sobre a graça maravilhosa de Deus, eles se propuseram a fazer, a contribuir, a colaborar com a obra que Deus iniciou em nós. Ah, Senhor, essa mensagem da cruz, ela é maravilhosa para mim. Quantos sermões, irmãos, muitos aqui já devem ter escutado, já devem ter ouvido. Quantas mensagens ali na Semana Santa, em todos os eventos que já fomos e ouvimos. Quantos de nós já devem ter se emocionado? A boa emoção, ligada com o raciocínio, raciocinando com as palavras sendo desferidas, sendo ali lançadas ao nosso coração, como semente, para brotar em nós um sentimento de gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor começou essa obra em mim. E essa obra, irmãos, ela irá se aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Cumprindo com a promessa do próprio Senhor Jesus, dizendo que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa obra, ela é impressionante, ela não cessa, ela não se acaba jamais. Aqui no livro, no capítulo 43 do Ciência do Bom Viver, aqui existe uma mensagem especial para nós. Estão ao nosso alcance resultados altos e santos. Deus deseja que façamos contínuos progressos na ciência e na virtude. Sua lei é um eco de sua própria voz, fazendo a todos o convite. Subi mais alto, sede santos, mais santos ainda. Sabe, irmãos, esse convite que diz que a obra começou, mas ela vai se encerrar até aquele dia, quando seremos glorificados. A boa obra começou com a mensagem de justificação. A justificação, a graça, a maravilhosa graça. Então ela continua através da santificação e ela vai culminar com a glorificação. E aqui diz que cada dia podemos avançar no aperfeiçoamento do caráter cristão. Isso é um pequeno desafio, irmãos? É um grande desafio. Isso é o maior desafio que nós temos. O apóstolo Paulo diz assim: buscai a vossa salvação com temor e tremor. Eis uma obra intensa, sem parar para descansarmos. Não tem descanso. A todo instante somos bombardeados, somos atacados, é desferido sobre nós muitos ataques. Mas nós devemos estar sempre combatendo. E esses ataques muitas vezes são provenientes de tentações, provações,
dificuldades, adversidades de todas as espécies. E nós, como bons soldados de Cristo, devemos estar ancorados, ou refugiados nos braços de Cristo, que foi o vencedor. Para sairmos vencedores nessa batalha, precisamos estar com Cristo constantemente. Não for desta maneira, nós não conseguiremos alcançar a vitória. Aqui diz que existe uma urgente obra de preparo a ser feita pelos adventistas do sétimo dia, se é que querem ficar firmes através das difíceis experiências que estão justamente diante deles. Para permanecer fiéis a Deus na confusão e tentações dos últimos dias, terão de buscar ao Senhor com humildade de coração, pedindo sabedoria. Buscar ao Senhor, irmãos. O que significa buscar ao Senhor? Em Mateus 23, 37, Jesus ali, é um texto que eu gosto demais, assim, que é um texto pesado, triste. Ali expressa ali o Espírito de Jesus de grande tristeza e agonia, dizendo que o povo deixou de buscá-lo, e aí então ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu, reunir vocês como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram, vocês não me buscaram, vocês não me desejaram. O desejado de todas as nações não é tão desejado assim por muitos de nós. O desejado de todas as nações não é, muitas vezes, o objetivo, o alvo de nossos planos e desejos. O desejado de todas as nações, muitas vezes, deixa de ser o centro. E aí o que se torna o maior desejo para nós são as coisas desse mundo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai seu nome enquanto está perto. Aqui diz que nós teremos que buscar ao Senhor com humildade. E sabe qual é a obra do Espírito Santo? É nos quebrantar, nos humilhar. E isso ele tem dificuldade de fazer. E aí então a expressão, quando diz lá em Romanos, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, é porque ele não consegue encontrar um coração receptivo à sua voz, às suas orientações e conselhos. Ele não consegue, o coração da gente é duro. Existe egoísmo, existe o orgulho, a vaidade, existem os maus desejos, os maus pensamentos. Tudo isso está atrelado a um caráter totalmente corrompido e carente de transformação. E aí aqui diz que nós devemos buscar o Senhor, mas Senhor, como eu devo te buscar com humildade? Primeiramente eu preciso reconhecer, confessar os meus pecados. Senhor, eu sou isso aqui, esse bandido da cruz, eu sou isso aqui, estou aqui agora sendo impotente, dependente totalmente de Ti. Me salva. Lembra de mim no Teu paraíso? Eu ouvi muito falar no paraíso, eu ouvi muito falar nas histórias da santa cidade, do céu. Eu quero isso, Senhor, mas eu sou isso aqui. Eu não consigo alcançar. Buscar, Senhor, buscar o Senhor de todo o coração. Aqui diz que pedindo sabedoria. O profeta Daniel disse assim que os sábios nos últimos tempos resplandecerão, além em Daniel 12, versículo 3. Eu quero só pegar essa parte. Me veio à mente. E ele diz que os sábios resplandecerão nos últimos dias. Buscar sabedoria é buscar o resplendor da glória de Deus. Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios
pois resplandecerão, né? Fazendo menção aqui, relacionando ali com os eventos finais, em todos os tempos nós devemos entender que os sábios são aqueles que temem. O princípio da sabedoria, o que é? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor só é desenvolvido através de um conhecimento, através da fé. Essa fé vem pelo ouvir. Quanto mais eu busco a Deus, conhecê-lo através de sua palavra, maior temor há de se desenvolver no meu coração se eu me humilhar diante dele. Se eu reconhecer a minha fraqueza, o meu pecado e confessá-lo diante dele. Estes sim resplandecerão. Em Isaías 8, versículo 20, diz assim que a lei e ao testemunho, se não falarem desta forma, jamais resplandecerão. Ou vereis a alva, né? A alva, o despontar, a luz. Aqui diz que para resistir os enganos do inimigo, nós precisamos de quê? Pedir sabedoria e estar conectados com Deus constantemente. Neste tempo, todo aquele que crê na verdade presente deve estar identificado como cooperador de Deus. E esse cooperador de Deus, ele tem duas características. Ele teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. A lei e o testemunho. É um povo sábio. Ele segue a direção que Deus ordena seguir. Ele segue a Jesus, que é o nosso modelo. E esse modelo, Jesus Cristo, quando diz lá em Apocalipse 14, 12, que aqui está a perseverança dos santos, quando ali diz que está a perseverança dos santos, é aquele mesmo que, quando Jesus diz assim, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E aí, que tipo de perseverança é essa? Em guardar os mandamentos e ter testemunho de Jesus, ou a fé de Jesus. Essa fé de Jesus é a fé que Jesus tinha, que foi desenvolvida pelo Espírito Santo, pelo poder, que levou a Jesus, promoveu em Jesus obediência estrita. Nada fez por vontade própria. Essa é a fé de Jesus. Eu vou fazer o que está escrito. A lei é o testemunho. A lei e os profetas. Eu não vim revogar a lei nem os profetas. Essa é a fé de Jesus que Ele quer desenvolver em nós. Não os meus desejos, Pai, mas os teus desejos. A tua vontade, o teu querer. Esse Espírito Ele quer desenvolver em nós. Estrita obediência. E aqui está a sabedoria. Em fazer a vontade de Deus. Os sábios resplandecerão porque são obedientes. Aqueles que não se submetem à vontade de Deus, não se submetem ao querer de Deus, não poderão ser iluminados pela glória de Deus. Porque a glória de Deus é o caráter dele refletido em nós. O caráter de Deus refletindo em nós é a sua lei, que está relacionado com, obviamente, com o seu amor e a sua justiça. Sempre devemos ter em mente, irmãos, o solene pensamento da breve volta do Senhor Jesus. E, em vista disso, reconhecer a obra individual que deve ser feita. É por isso que é muito importante nós não devemos perder um momento sequer reparando os defeitos dos outros, porque em nós há tantos defeitos, há tanto a ser criticado, que essa é uma obra individual, há tanto lixo em nós que deveria ser deletado, ser lançado fora da nossa alma, do nosso ser, que não sobraria nem um minuto sequer para eu dizer, olha lá, o cara que está fazendo. Coisas semelhantes ou até piores do que aquele. São coisas absurdas que nós cometemos. Nós somos bons, irmãos, em fazer muitas coisas. Temos muitas vezes títulos, experiências, né, profissões. Nós fazemos muitas coisas, colocamos as coisas em ordem, organizamos, mas o nosso coração, muitas vezes, está uma bagunça. Está tudo desorganizado. Deus quer colocar tudo no lugar.
em ordem. Nós somos fiéis aos nossos deveres, mas quando se trata dos deveres de Deus, falta fidelidade. Aqui diz que essa obra deve ser individual, mediante o auxílio do Espírito Santo, não pelas minhas próprias forças, irmãos, mas pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Devemos resistir às naturais inclinações e tendências ao mal e extirpar de nossa vida todo elemento não cristão. Quantos elementos não cristãos? Irmãos, se nós analisarmos ao pé da palavra de Deus, tudo que nos foi, as orientações, os conselhos, as ideias, os conceitos de Deus, os pensamentos de Deus, se nós formos analisarmos, quantas tendências e inclinações nós temos em nossa vida, que não estão de acordo com a sua vontade, o que é anticristão. Por exemplo, vamos pegar aqui uma inclinação que nós temos. Eu sou inclinado a ser áspero, a ser rude com a minha esposa. Eu sou inclinado a revidar ao meu próximo quando ele vem me ofender. Eu disse, eu não vou aceitar isso aí. Fico pé da vida, irmão. Isso é uma inclinação natural, uma inclinação terrível, demoníaca. E que o Espírito Santo quer desenvolver outro caráter em mim. E eu devo buscar constantemente o poder de Deus. Senhor, me ajuda. Outra inclinação é não desenvolver hábitos de oração. É não desenvolver hábitos de leitura da palavra de Deus. Se aprofundar mais alto ainda, mais alto. Tá bom assim, Senhor? Não. Mais alto. Mais alto. Assim, prepararemos o coração para o recebimento da bênção divina. Aqui também está relacionado com a chuva serôdia, que nos comunicará graça, nos pondo em harmonia com a fé possuída por Jesus. A fé possuída por Jesus. Essa é a fé de Jesus que Ele quer desenvolver em nós. É uma fé de estrita obediência. Para esta obra de preparo, têm sido concedidas a este povo grandes vantagens em matéria de luz proporcionada. O irmão White diz assim que a luz negligenciada, ela é equivalente à luz que eu conheço, que me iluminou meus pensamentos, as minhas ideias, e que eu não pratico. Eu não praticando aquilo que Deus me pede, tem a mesma equivalência que quando eu negligencio, eu não tenho conhecimento. Por que não tenho conhecimento? Porque eu não busco. E se eu não busco, então eu não sei o que é pecado. Aí eu continuo no pecado. Eu não sei. Eu estou tranquilo. Enquanto eu não souber, então está tudo bem. Não, Deus diz assim que é tão pecado quanto você ter a luz e não andar nela. É o nosso dever buscar maior conhecimento sobre a vontade de Deus, do que Ele se agrada, do que Ele não se agrada. É o meu dever. Se eu quero adorá-lo, eu quero agradá-lo. Essa é a verdadeira fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então essa fé é desenvolvida através do conhecimento. Quanto maior conhecimento que eu tenho do que o Senhor se agrada, do que o Senhor detesta, assim, para esta obra de preparo tem sido concedidas então esse grande vantagem de luz, proporcionada em mensagens de advertência e instrução enviadas pela atuação do Espírito de Deus, fazendo referência também ao Espírito de profecia. Quantas orientações, quantos conselhos, é assim, e assim, e assim, e ponto final. Mas nós mas Senhor, peraí, me fez lembrar da história ali, no capítulo 43 de Jeremias. O povo disse para Jeremias, ô Jeremias, consulta Deus aí para nós, e o que Ele te falar, nós ouviremos. Tá bom? Jeremias consultou a Deus, durante um tempo, algumas horas, alguns dias, não lembro se 2 dias ou 3 dias, aí então ele veio com a mensagem. Olha, o Senhor disse que era para fazer assim. O povo se
se indignou contra Jeremias e disse: não, Jeremias, isso é mentira, isso não é verdade. Ué, vocês não creem que eu sou o profeta verdadeiro? Não, mas isso aí é um absurdo, isso aí, fazer dessa forma, não tem cabimento, não concebe, a gente não consegue entender isso aí. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para outro caminho. Esse é o caminho que Deus... Não, peraí, nós vamos por esse caminho aqui. Jeremias disse: não é por esse caminho, vocês devem permanecer. E o povo ainda levou cativo, forçou Jeremias a estar lá. Essa história está lá no capítulo 43 de Jeremias. Não é o ponto aqui, só estou trazendo aqui algo que agregue aqui, né, a nossa mensagem. Por causa do crescente poder das tentações de Satanás, eu aconselho os irmãos a ler sobre esse assunto, as tentações de Satanás, no grande conflito ali, capítulo 30, 31, ali no 29, 30, 31 e 32 ali. Os ardis de Satanás, os enganos dos últimos tempos, o espiritismo, muita coisa ali revelada e impressionante. E de preferência, irmãos, o grande conflito ali, o original, porque daí então amplia-se mais ainda esses intentos de Satanás. Esse é um dever nosso, né? Buscar saber o que o nosso inimigo está tramando contra nós. Para sairmos vitoriosos, nós precisamos criar estratégias e conhecer as estratégias do inimigo. Então é muito importante nós estarmos preparando nesta obra de preparo, nós estarmos aí buscando conhecer melhor sobre os ardis de Satanás. Aqui então, por causa do crescente poder das tentações de Satanás, os tempos em que vivemos estão crivados, irmãos, crivados de perigos para os filhos de Deus, e precisamos constantemente aprender do grande mestre, constantemente, a fim de podermos dar cada passo com segurança e justiça. A verdadeira justiça, não a nossa própria justiça. Eu quero dar um passo com segurança, então eu preciso estar conectado com o meu mestre. E o meu mestre me leva a buscá-lo através de sua palavra inspirada, os conselhos e orientações. E quantos de nós, irmãos, inclusive eu, tenho deixado de buscar conhecê-lo? Até hoje eu não consegui ainda ler todo o livro O Desejado das Nações. Aquele que escreveu o livro teve mais trabalho em escrevê-lo do que eu para ler. Eu acho pesado. Não só escreveu esse livro, mas escreveu dezenas de outros livros, mas eu não consegui ainda terminar de ler um livro. Li-o com o Grande Conflito 1, 2 vezes. Deveria estar mais familiarizado, ler mais. Buscar a Deus é estar em constante aprendizado, buscando mais. E aqui diz que tempo deve ser dado um vivo testemunho. Cenas maravilhosas se nos deparam, e neste tempo deve ser dado um vivo testemunho na vida do professo povo de Deus, de modo que o mundo veja que nesta época, quando reina por todo lado o mal, existe ainda um povo que põe de lado sua própria vontade e busca fazer a vontade de quem? De Deus. Povo em cujo coração e vida se acha escrita a lei de Deus. Agora com esse frio aqui, a garganta não está muito boa. Há à nossa frente fortes tentações, provas cruéis. O povo de Deus, observador dos mandamentos, deve se preparar para este tempo de prova. Será que estamos preparados, irmãos? Eu não estou preparado.
prova de fogo. Nós não devemos, nesse momento, nos angustiar. Não é agora o momento antecipar a angústia. Devemos estar nos preparando. Porque no momento da prova, nossos pelos vão se arrepiar. Nosso coração vai palpitar mais forte. Dor, sofrimento, provas cruéis e terríveis. Deus já de antemão nos previu isso. Se prepare. Fogo, pesado fogo, teremos que enfrentar. Muitas dificuldades. Não vai ser esses friozinhos que nós estamos vendo aí. Ou o coração frio das pessoas. Falta de interesse, indiferença. Né? Não é isso aí. Né? A hostilidade em todos os ambientes que nós enfrentamos, a maledicência, as calúnias, né? As difamações, isso não é nada perto do que está por vir aí. Nada. Não só os descrentes. Aqui diz que não só aos descrentes, mas também aos membros da igreja são dirigidas as palavras: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o perverso o coração ímpio, né? Eis aqui um grande desafio para nós. O povo dos últimos dias. O povo que carrega os oráculos de Deus. Os adventistas do sétimo dia. O movimento que Deus escolheu para proclamar as 3 últimas mensagens. Está esse povo se preparando para receber a chuva serôdia? Está esse povo, o povo de Deus, limpando o coração de toda mácula, toda mancha, todo pecado? Estamos nós, como povo escolhido, atentando para os últimos dias? Que Deus consiga encontrar corações sinceros, onde Ele possa trabalhar com poder nesses últimos dias. Que eu possa ser um destes instrumentos nas mãos dEle, quando Ele derramar a chuva serôdia, o Espírito Santo, e a última mensagem ser proclamada. Queira eu estar me preparando, e cada um de nós aqui, para morrer se necessário. Muitos dizem, eu morro por Cristo, eu morro por Cristo. Eu digo, isso é um engano. Muitos de nós não conseguimos nos desfazer de um hábito, de um costume. E aí eu digo que eu estou preparado para morrer por Cristo. Eu vejo irmãos, eu não sei daqui, eu não sei daqui, mas eu vejo pessoas, irmãos nossos, tomando Coca-Cola, comendo certos alimentos que são proibidos. Deus detesta, é abominável. E aí dizem, não, quando vier a prova, não, você não está preparado, irmão. Isso é um engano do teu coração. Tu não consegue perceber que está cego, nu, miserável e pobre? Não consegue ver isso? Não consegue. Nós não conseguimos. Estamos familiarizados com as coisas desse mundo, com os hábitos desse mundo. Como que nós estaremos preparados para morrer por Cristo quando Ele exigir nós depormos a nossa vida diante do seu altar? É um engano, é uma mentira que nós pregamos a nós mesmos. É mentira. Precisamos examinar cada um a nós mesmos e sabermos se realmente estamos na fé de Jesus. Será que nós subjugamos todo o nosso querer, toda a nossa vontade, nossos desejos a Deus? Se não fizermos isso, irmãos, é urgente, devemos fazer. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, o peso do julgamento de Deus sobre o seu povo vai ser terrível.
Menê, menê, tekel, parsim. E quando isso viermos, nossos joelhos vão bater como bateram os joelhos de Belsazar. O espírito de Belsazar estará em muitos de nós naquele dia, quando a porta da graça se fechar. Nós iremos tremer diante do nosso Deus. Que cada um de nós possa fazer provisão, fazer aí preparativos para encontrar com Deus. A obra de preparo requer diligência. Nós devemos prestar muita atenção nesses últimos eventos. Cenas terríveis, um cenário prontinho já para uma grande calamidade mundial. Possamos nós estar nos preparando para esses eventos finais e principalmente para a volta de Jesus. Deus nos conceda força, Deus nos conceda poder e que a sua promessa sempre há de cumprir. O Espírito Santo nos foi concedido, nos apropriaremos dele, reivindiquemos essa promessa e dizer: Senhor, concede-me teu Santo Espírito para vencer as minhas tentações, os meus pecados, os meus maus desejos, e ele nos concederá a vitória. Amém? Vamos louvar a nosso Deus e concluir então o culto dessa manhã. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa. Mas que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua paz. Enquanto esse dia não chegar, nos dá o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Nosso Deus e Pai amado, queremos pedir ao Senhor que continue trabalhando poderosamente em nós, através do teu Santo Espírito. Nos leve a uma conversão genuína, a nos arrepender de nossos maus caminhos, de nossos pensamentos e atitudes. Nos prepare, Senhor, para enfrentar provas difíceis que estão à nossa frente. Não havemos de escapar destes momentos, destes eventos. Então precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos de poder, precisamos do teu Santo Espírito, que nos conduza ao Senhor nosso Deus, aos nossos lares, e nos acompanhe os teus santos anjos, sempre dispostos a nos auxiliar, a nos ajudar em nossas provas, em nossas adversidades. Nos dê a tua paz. Nesse momento, pedimos uma bênção especial a cada um que está aqui,
que ouviu essa mensagem e aqueles que acompanharam através das redes sociais. Que Tu esteja sempre no centro de nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e louvor, para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. E no próximo sábado estaremos novamente aqui reunidos.